a rainha era a única fêmea que atingia a maturidade sexual na colônia. Mas por que, se tanto a rainha quanto as abelhas operárias, né, são fêmeas, e ambas elas se originam de ovo heterozigótico, né? Por que é que só a rainha que atinge a maturidade sexual, né, e as abelhas operárias não atingem, se todas as fêmeas, né, são originadas de ovo fertilizado? Aí o que chama atenção aí para muitos, né, é que a rainha se alimenta de geleia real, né? Mas se fosse isso, nós já teríamos já a resposta. E seria tão simples, mas a natureza nunca é simples. Então pronto, aí nós vimos que as abelhas operárias eram menores também, né? É importante isso ficar aqui cristalizado, que tanto a rainha quanto as abelhas operárias, né, se originam de um ovo fertilizado. Veremos mais para frente o que isso quer dizer. Aqui a diferença que ficou clara aí para vocês, para quem vê essa parte de biologia, de morfologia, é que as operárias se alimentam mal, se alimentam aí de mel e pólen de baixa qualidade. Mas será que seria tão óbvio assim, essa questão da diferença entre a rainha e as operárias? Seria tão simples assim? Né? E aí ainda tem o zangão, né? O zangão, né, se difere das fêmeas. Quando eu digo fêmeas, me refiro à rainha e às operárias, né, pelo fato dele eclodir de um ovo não fertilizado. Mas como é que se dá essa distinção de sexo? Porque você distinguiu o sexo, de certa forma, como essa distinção das castas, né? Então, como é que isso ocorre? Então, pronto, vamos entrar especificamente na determinação do sexo de casta, né? Então, o que a gente viu? Vimos que as fêmeas, né, a rainha, tanto a rainha quanto as abelhas operárias, né, elas eclodem de um ovo heterozigoto. Um ovo que foi fertilizado, né? Como disse lá no início, as fêmeas se originam de um ovo fertilizado. Então, se a gente tem um ovo fertilizado, né, temos aí um ovo com cromossomos da rainha, da fêmea, e esse mesmo ovo tem cromossomos do zangão, do macho. Então, com isso nós temos um ovo fertilizado. Então, quando dizemos que o ovo é heterozigoto, significa que ele vai ter alelos dominantes e alelos recessivos. Então, as fêmeas nas colônias ali das abelhas vão ser fêmeas diploides. O que quer dizer diploide? Significa exatamente isso que eu acabei de falar no início, que uma parte dos cromossomos que estão no descendente vão vir da rainha e outro grupo de cromossomos vai advir do macho, nesse caso, o zangão. Por isso que a gente fala que o indivíduo é diploide, né? Um N vem da rainha e outro N vem do zangão.
Ok, então esses cromossomos aí, mas outros tantos que estão lá na abelha, né, vão vir de onde? Esses cromossomos todos é que constituem o genoma, né, o genoma daquela abelha toda. Então tem vários cromossomos lá dentro do genoma, constituindo o genoma da abelha, né? Mas nós vamos aqui especificamente falar dos cromossomos que estão na posição 3. Então, temos lá esses cromossomos na posição 3, ok? E aqui nesses dois cromossomos, um da arainha e o outro do zangão, que foram fornecidos lá às crias, né? O que nós vamos ter? Vamos ter uma região chamada locus CSD, né? O que é isso? O que é locus? Locus é o local que abriga um gene. Locus é um local que abriga um gene. E neste caso, esse gene que é abrigado nesse locus CSD é o gene de determinação do sexo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, essa imagem, aqui nós temos nesse locus CSD uma mancha aqui rosa e do outro lado uma mancha meio azulada. Né? O que é isso? Isso são alelos. São alelos. Então, significa que um grupo de alelos, né, que está nesse primeiro cromossomo aqui, por exemplo, podemos dizer que veio da arainha, e esse outro grupo de alelos que está nesse outro cromossomo, podemos dizer que veio do zangão. Né? Mas, o quê? Vimos que dentro desse locus tem alelos, né? Mas o que são alelos? Alelos, podemos dizer, que são as diferentes maneiras de um gene CSD, né, que está aqui alojado nesse locus, se manifestar. Então, isso é importante. O gene CSD, ele vai se manifestar de diferentes formas. E essas diferentes formas é o que nós chamamos de alelos. Okay? Então, no caso específico das abelhas, as abelhas, esse gene CSD, né, que determina o sexo, ele pode se manifestar em mais de 100 formas diferentes. Então, ele pode se expressar, esse gene, em mais de 100 formas diferentes. Em outras palavras, ele pode produzir mais de 100 proteínas CSD diferentes. Então, vejam aí a diversidade, né, de esse gene. Vejam aí a diversidade que está presente nesse gene CSD. Não é porque um gene ele vai ser traduzido em uma única proteína. Não, um gene pode ser traduzido em diferentes proteínas. Então, isso significa que esse gene se manifesta através de diferentes alelos. Então, já falamos aí da heterozigose, falamos do locus, falamos do alelo. Tudo aqui especificamente voltado para a determinação do sexo. Okay? Então, pronto. O que acontece? Esse gene que está aí nesse locus CSD, chamado gene CSD, né?
vai acontecer com ele? Ele vai ser transcrito, depois traduzido, né, e vai gerar uma proteína chamada CSD, né? CSD. Essa proteína, podemos dizer que é upstream a outros genes que virão, né? Quer dizer, essa proteína ela chegou primeiro aí, depois que eclodiu o ovo ali da fêmea, né? Depois que eclodiu a larva ali do ovo da fêmea, então esse gene aí chega primeiro, né? É nesse sentido que eu estou me referindo. Depois que eclodiu a larva ali do ovo, esse gene chega primeiro. O que esse gene faz? Né? Ele vai fazer o splicing do gene FEM. Né? O que é splicing? O que é splicing? Então, o que você tem lá no DNA, né? Porque o cromossomo é o que? O cromossomo é o DNA, né? Ali aglutinado, né? Então, o que você tem ali nesse DNA? Um segmento, e esse segmento é esse gene CSD, né? Então, ali nesse segmento CSD ocorre a transcrição, né? Ocorre a transcrição gênica, produzindo uma sequência de pré-RNA mensageiro. Okay? E depois esse pré-RNA mensageiro, né, ele sofre uma espécie de limpeza, que é o quê? Os introns, que são sequências não codificantes, que não codificam nenhuma proteína, são removidos através de proteínas RNA. Né? E aí, o que sobra? Sobram os exons, né? Que são proteínas codificantes. Então, podemos dizer que o splicing aí, né, é a remoção de introns, né? De introns através de uma pleia de proteínas RNA. Então, removeu-se aí os introns que não são codificantes e ficou aí os exons que são codificantes, que vão codificar o quê? Vão codificar uma proteína. E neste caso, que proteína? A proteína FEM. Então é isso que ocorre. Splicing é basicamente isso, né? Então, você vai ter aqui o gene CSD fazendo o splicing no gene FEM. Então, depois que ocorreu ali a transcrição desse gene FEM, ele vai ter ali exons, né? Exons e introns, né? E aí, o que esse conjunto de RNAs vão fazer? Vão remover os introns, né? E aí, depois que ocorreu o splicing, vai-se obter uma proteína FEM funcional, né? Então, a proteína FEM só será funcional se sofrer o splicing, que vai ser realizado pela proteína CSD. Okay? E aí, depois, essa proteína FEM, né? Proteína FEM, percebam vocês que ela é downstream à proteína CSD. Então, a proteína FEM agora, ela será upstream à proteína, a proteína ou ao gene DSX, né? Lembrando vocês que quando eu coloco letras maiúsculas sem tal, estou me referindo à proteína. Quando coloco letras minúsculas e tal, estou me referindo ao gene. Então, o gene FEM, né, vai fazer o splicing de um outro gene, só que está localizado downstream ao FEM.
que é o gene DSX. Então é aquela história. FEM chegou antes, então upstream, e depois vem o downstream, que é o gene que vem depois, que nesse caso é DSX. Então sofreu o splicing, se sofreu o splicing vai ser o quê? Vai produzir, né, esse gene DSX vai ser traduzido, ou então ele vai sintetizar uma proteína chamada DSX, como em caixa de altas, chamada, vai traduzir uma proteína funcional chamada DSX, né? Porque o gene é DSX. Então, e é com base nesses arranjos que ocorre aí o desenvolvimento de uma fêmea heterozigótica. Então temos aí a fêmea, tanto a rainha quanto as operárias, né, vão depender do lóculo CSD para serem fêmeas, né, para serem fêmeas, e do gene CSD. Então pronto, temos aí a fêmea heterozigótica, né, que vai ter um alelo dominante, outro recessivo, e aí, então, você poderá ter a rainha, né, como fêmea, né, e essa rainha vai apresentar ovários grandes, né, vai ser ovários grandes. E, por outro lado, você pode ter também, através desses genes, pode ter a operária, só que a operária vai apresentar ovários pequenos. E aí está a nossa grande pergunta. Por que as abelhas operárias apresentam ovários pequenos e a rainha apresenta ovários grandes? Porque até aqui, a nível do genoma, do DNA, do cromossomo 3, do locus CSD, nós não temos nenhuma diferença. Então, pronto. Nós vimos aqui a determinação do sexo feminino, né? E como é que ocorre a determinação do sexo masculino, né? Do macho? Como é que ocorre a determinação do sexo do macho? A determinação do sexo da fêmea já vimos. Então, agora nós vamos, né, falar aí como que ocorre a determinação do sexo do zangão. Então, uma coisa que a gente viu nas outras aulas, só estou lembrando aqui, é que o zangão, ele é eclode de um ovo não fertilizado. Okay? Não fertilizado. Então aí a gente já começa a pensar. Se o ovo é não fertilizado, ele tem quantos conjuntos de cromossomos? Né? Ele vai ter só o cromossomo da rainha, porque ele é um ovo não fertilizado. Então não tem como ele ser um ovo com dois conjuntos de cromossomos. Então, o ovo do zangão vai ser um ovo que vai só apresentar um conjunto de cromossomos. O conjunto de cromossomos da rainha. Então, e nesse caso, né, nós vamos ter um macho haploide, né, um macho N. N significa o quê? Que só tem um conjunto de cromossomos da rainha. Então, a esse ovo aí, nós chamamos de hemizigótico. É um ovo hemizigótico. Por quê? Aqui, no locus
CSD, o que é que vai ter? Né? Ou podemos pensar de outra forma. Esse lóculo CSD abriga o gene CSD, que na verdade é um único alelo. Então o gene CSD do zangão se apresenta como um único alelo, não há outro, é o único alelo. Isso está claro, não tem mais o que dizer aqui, porque você tem um ovo não fertilizado, ou seja, só tem um conjunto de cromossomos da rainha, não tem um conjunto de cromossomos do zangão. Então, só vai apresentar um cromossomo e no locus CSD desse cromossomo só vai haver, né, um único alelo. Então, o gene se apresenta, né, como um único alelo. Então, a isso nós chamamos de um indivíduo hemizigótico. Então, esclarecido isso, vamos ver aqui como ocorre a determinação do sexo do zangão. Então, começa da mesma forma. Se temos um locus CSD, né? No locus CSD nós vamos ter o quê? Vamos ter o gene CSD. Esse gene CSD, ele vai ocorrer aquele todo procedimento, vai gerar um transcrito, né? Esse transcrito, né, vai sofrer ali o splicing, vai gerar então uma proteína chamada CSD. Então, assim como isso é todo procedimento, vejam que é igual daquele que ocorreu lá para as fêmeas, é igual. Então, aí o que muda? O que muda? É aqui que é importante prestar atenção, porque é com base nessa próxima parte da aula que vocês vão entender mais para frente o que influencia nessa determinação do sexo ou o que não influencia. Então vamos lá. Então esse gene CSD, nesse caso, ele não faz o splicing do gene FEM, quer dizer, no remóvelzinho, como expliquei lá. Então, aí o que acontece? A proteína a FEM, esse gene FEM vai gerar uma proteína funcional? Não gera uma proteína funcional. Ou seja, o FEM, esse gene FEM, ou a proteína FEM, não funciona para o macho hemezigoto. Não funciona para esse macho. E aí temos a principal diferença entre fêmeas e o zangão. Então, se a proteína FEM não é funcional, ela vai fazer o splicing no gene DSX? Não vai fazer. E aí, é com base nessas etapas genéticas que ocorre aí o desenvolvimento do zangão. E o zangão, como eu enfatizei bem no início, ele é hemizigótico. E aí, só que eu já falei isso nas outras aulas, nessa aula aí da segunda unidade, falei isso, que essa é uma via de formar o zangão. Mas a rainha, por acidente, né, e por azar do próprio zangão, ela acaba formando zangões a partir de ovo homozigoto. Né? Mas isso não é nada bom para o zangão, como vocês vão ver aqui. Então temos um ovo homozigoto. Homozigose é o quê? Homozigose, né, é muito parecido,
é muito parecido com heterozigoto. Vamos ter aí alelos vindos da arainha e alelos vindos do zangão. Só que ambos os alelos, neste caso, são iguais. Enquanto nos indivíduos heterozigóticos, então aqui nós podemos dizer o seguinte: nesse caso que nós temos um zangão homozigótico, esse zangão ele tem alelos iguais. Esses alelos, por muita sorte, vieram semelhantes, tanto do cromossomo fornecido pela arainha como do cromossomo fornecido pelo zangão. Já numa fêmea heterozigótica, o que a gente tem? A gente tem alelos diferentes. Então, da arainha vem um alelo diferente e do zangão vem um outro alelo diferente. Aqui no ovo homozigótico, esse ovo já tem alelos iguais, recessivo ou dominante. Então, teremos aí um ovo homozigoto. Então, esse ovo homozigoto vai formar o quê? Vai formar, evidentemente, um macho homozigoto. Esse macho homozigoto, importante lembrar aqui, vai ser diploide, porque ele vai receber cromossomos da arainha e cromossomos do zangão. O resto segue a mesma trajetória ali da transcrição, do sense, splicing, a mesma procedimento genético aí vai ser seguido. E aí, eu dizia que isso talvez seja um enorme azar para o zangão. Por quê? Assim, por um lado é sorte. Vamos começar pela sorte. Por que é sorte? Porque no locus CSD há uma enorme diversidade de alelos. Como eu disse lá no início, um gene CSD pode originar mais de centenas de alelos. Então, o gene CSD ele pode se manifestar de mais de diferentes maneiras. Um gene CSD, ele pode expressar mais de 100 proteínas. Então, haver essa combinação de alelos iguais vindos da arainha e do macho, isso é realmente muita sorte para o zangão. Só que, por outro lado, isso é azar. É azar por quê? Porque larvas homozigóticas, elas são discriminadas pelas abelhas operárias. E essas abelhas operárias vão comer essas larvas. Comem essas larvas antes que elas possam se desenvolver. Então, não é uma característica desejável lá na colmeia. Então, no final das contas, isso é azar para esses zangões aí. Então, sigamos aqui. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que tanto a arainha quanto as operárias são geneticamente iguais, pelo menos no que tange ao gene CSD. Não são? São. Todo o procedimento ali da determinação do sexo é igual, não tem nenhuma diferença. Agora, o que nós vimos também nas outras aulas é que a arainha, para a arainha é fornecida uma dieta rica em açúcar, geleia real, e outras secreções. E vimos que a arainha ela é longeva, é majestosa. A arainha apresenta aquele rosto arredondado, apresenta um abdômen volumoso
e ovários voluptuosos. O zangão, ele também recebe uma dieta rica em açúcar e apresenta gônadas grandes. Então, o que nós podemos observar até este momento é o seguinte: tanto o zangão quanto a arainha apresentam gônadas grandes. Okay? Então, sigamos. Vejam aqui, temos agora as operárias. Como é que é a dieta das operárias? Uma dieta limitada, é um pólen e mais mel aí de baixa qualidade, né? Então, e associado a isso, essas operárias são pequenas, vivem pouco, né? São efêmeras, né? E apresentam ovários atrofiados, não reprodutivos, né? Então vejam aí a grande diferença aqui, o que principalmente na questão, no assunto da nossa aula, estamos falando aí da determinação do sexo e de castas. O que chama a atenção aqui é que a arainha e o zangão vão apresentar gônadas grandes, enquanto que as operárias vão apresentar gônadas atrofiadas e não reprodutivas. Ok. Pelo que se fala aí, né, da alimentação, então seria o que está aqui. Então isso é fácil, então é alimentação, não é? Alimentação. Será que é isso? É claro que não. Então vejamos aqui, esses pesquisadores aí, Ruth e seus colegas, o que eles fizeram? Alimentaram os zangões com a dieta das operárias. Okay? Se as operárias, quando são alimentadas com mel e pólen de baixa qualidade, apresentam ovário atrofiado, né? Então, os zangões também vão apresentar, não é? Então, se é a alimentação que dita isso. Só que aí, o que eles, para surpresa deles, eles observaram que, ao alimentar os zangões com a dieta das operárias, os zangões continuaram sem alterar o tamanho das gônadas. Ou seja, os zangões apresentaram gônadas grandes, com a dieta das operárias, fornecendo pólen e mel de baixa qualidade. Então, não tem nada a ver com a alimentação, né? A alimentação pode, em algum momento, afetar alguma parte aí, mas não nessa determinação do sexo, né? Então, o que foi feito, né? Então, esses pesquisadores trabalharam com uma das técnicas de biologia molecular mais moderna aí que existe, que é o CRISP, né? Usaram o CRISP. O que eles fizeram? Então, esse procedimento de CRISP, ele tem uma proteína bacteriana chamada Cas9, né? E, na verdade, isso é uma tesoura molecular, né? Uma tesoura molecular. Quando você quer cortar o papel, você pega uma tesoura e corta. Quando você quer cortar um segmento de DNA, você vai pegar CRISP. E nesse CRISP vai ter a proteína bacteriana Cas9, que é a tesoura. Então, essa tesoura vai cortar aí um determinado segmento de DNA, que é de seu interesse. Então, nesse estudo, esses pesquisadores, eles focaram em que segmento de DNA? Focaram naquele FEM que eu falei lá no início, por isso que eu enfatizei muito. Lembrando que o FEM, ele é funcional em fêmea e não é funcional em macho. Então, como é que eles localizaram esse gene FEM lá no segmento do DNA? Eles utilizaram um RNA guia que guiou o quê? Guiou essa tesoura, esse Cas9. Então, localizaram lá o FEM e cortaram. Para fazer isso, o que eles
Como que eles fizeram isso? Pegaram os ovos lá, né, das abelhas operárias, né, injetaram lá nesse ovo RNA guia e a proteína Cas, utilizando uma agulha de vidro. Isso, estou falando aí de um trabalho muito recente, 2019, né? Então vejam que essa questão de determinação do sexo aí das abelhas era uma coisa que estava ainda obscura e havia suas especulações, né? Então, com uma técnica bastante robusta aí como o CRISPR, então isso está sendo esclarecido atualmente. Então vejam que muitas coisas aí ainda vão se desdobrar aí no futuro. Inclusive essa parte de determinação de castas aí, vocês vão ver aí mais para frente no vídeo, na última vídeo aula aí, vamos ver essa determinação de castas com base em trabalhos muito recentes, que são que é deste ano. Okay? Então, essa parte já vimos, eu não vou ficar repetindo aqui, só vou lembrar. Né? Então, vejam só, temos aqui o ovo heterozigoto, né, fertilizado nas abelhas, esses ovos vão originar fêmeas diploides, né? Então, essas fêmeas vão conter dois conjuntos de cromossomos, um cromossomo da rainha, outro do zangão. O do zangão, ele vem de onde? Vem daquele voo de acasalamento que a rainha fez lá, né, com 8 a 12 zangões, né, e acumulou esses espermatozoides lá na espermateca. Então, a rainha vai fecunda esse ovo aí, né, e produz aí um ovo heterozigoto, fertilizado, ela mesma fertiliza. Né? Então, lá na posição 3, né, desse genoma, né, na posição 3 desse genoma, que a rainha acabou de criar, o que nós vamos ter? O cromossomo 3. Nesse cromossomo 3 está localizado o gene CSD. Né? Onde? Lá no lóculo CSD. Então, esse gene, o que ele produz? Ele vai sintetizar uma proteína CSD, essas proteínas sob splicing gera Não, aliás, essa proteína não sofre splicing. A proteína CSD, o que ela vai fazer? Vai fazer splicing no gene FEN, e depois o gene FEN vai gerar uma proteína que vai fazer o splicing no gene DSX. E aí vai se originar, né, uma fêmea heterozigótica, né, que pode ser uma aranha com vários grandes ou uma operária com vários pequenos. Ok? Isso aí até aí está claro, foi muito bem explicado lá no início. Bom, o que nos interessa é o que esse Ruth e seus colegas fizeram. O que eles fizeram? Ao injetar aquela proteína bacteriana Cas9, sendo conduzida ali, sendo guiada ali pelo RNA guia até lá no DNA, né? Nesse caso até o cromossomo 3, né? Aquela proteína bacteriana Cas, que é uma tesoura, né? Foi guiada até o cromossomo 3. Né? Então chegou lá no cromossomo 3, o que essa tesoura Cas fez? Ela cortou esse segmento, essa sequência, esse conjunto de sequências aí que codificam para a proteína FEN, né? Ela cortou. Então, aqui é muito importante. Se corta, o que aconteceu? O que aconteceu? Se cortou, nós teremos uma proteína FEN funcional? Não temos uma proteína FEN funcional. Então, temos uma proteína FEN não funcional. Né? Então, aí o que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? Né? Se o gene foi removido, foi cortado. Quer dizer, a proteína CSD ela vai poder fazer o splicing do FEN?
Não vai poder. Então, não há splicing. Então, se vocês lembrarem lá da parte de determinação do sexo do zangão, você já tem a resposta. O que essa alteração genética aí vai gerar. Agora, um fato interessante é que esses experimentos eles foram feitos, né, a partir de uma abelha operária alimentada tanto com geleia real ou com mel mais pólen de baixa qualidade. Então, esses indivíduos que se originaram aí depois desse nocaute do gene FEM, os indivíduos que se originaram, eles se alimentaram tanto com geleia real como com mel mais pólen de baixa qualidade. Então, o que se originou? Sempre, depois que fizeram o nocaute desse gene FEM, nocaute é isso, é tornar essa proteína aqui não funcional. O FEM se tornou não funcional. Então, se o FEM se tornou não funcional, quer dizer, não houve splicing no FEM. Então, não há splicing para o gene DSX. Não há splicing para o FEM, não há splicing para o gene DSX. Então, o que se origina? Né? Um DSX que é macho. Né? É macho. E agora, será que esse macho, né, vai apresentar gônadas grandes ou pequenas? Né? Porque a principal diferença ali entre a rainha e as abelhas operárias é que a rainha tem ovários grandes e a abelha operária tem ovários atrofiados. Né? E, aparentemente, isso parecia que estava relacionado com a distinção alimentar, com a rainha sendo alimentada pelas operárias e comendo geleia real, e as abelhas operárias se alimentando de mel e pólen de baixa qualidade. Agora vejam só, eu tenho um genoma feminino, Aqui é uma abelha operária, esse genoma é de uma abelha operária. Todos esses genes estão aí foram obtidos de uma abelha operária. É uma fêmea, heterozigótica. E o que ela está originando? O macho. Por quê? Simplesmente porque se removeu esse gene FEM. Ou, em outras palavras, esse gene FEM, ele não é funcional porque não sofreu o splicing que é realizado pela proteína CSD. E aí se originou o macho. Agora, pela alimentação que esse macho vai receber, tanto com geleia real, ou com mel mais pólen de baixa qualidade, né? Lembrando que esse macho aqui tem um genoma, né, feminino, né? Mas só que como se fez o nocaute dessa proteína FEM, ele nasceu macho. Mas não tem características de fêmea, é um macho, né? Com todas aquelas características do zangão. E para completar, esse macho, ele está com gônadas grandes, né? Então, podemos dizer que é a geleia real que faz com que a rainha tenha gônadas grandes, e podemos dizer que é um mel e pólen
de baixa qualidade que faz com que as abelhas operárias tenham ovário atrofiado, né, e se tornem estéreis, né, não reprodutivas? É claro que não. O que nós podemos inferir a partir desse trabalho de Ruth e seus colegas é que a proteína FEM é requerida para restringir o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Então, como ali o CRISPR removeu a proteína FEM, o que nós tivemos? Nós tivemos o macho. Se tivesse tido ali a proteína FEM, o que nós teríamos? Teríamos uma abelha operária com vários atrofiados e não reprodutivos, uma operária estéril. Mas não tivemos porque o CRISPR removeu o gene FEM. Então, esse gene é importante para restringir o desenvolvimento do órgão sexual. Aí já vem uma outra pergunta. Mas como é que chega? De onde é que vem essa informação de restrição do desenvolvimento do ovário da abelha operária? E como é que essa informação chega até o gene FEM para ele restringir o desenvolvimento dos ovários na abelha operária?